Um grande ponto de dúvida que muitos concurseiros chegam para mim é o como fazer a tal da revisão. A gente já sabe que é super importante revisar, mas como organizar isso? Então hoje vou esclarecer aqui para vocês muitos pontos desse importante estudo que deve ser feito periodicamente. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui é que a revisão ela vai depender da qualidade dos seus estudos. Então, pode parecer que você tem que fazer muitas coisas muito diferentes e tudo mais, como é que eu vou fazer a revisão, o que tem que ser feito nesse momento, mas o sucesso da sua revisão vai ser garantido na qualidade dos seus estudos. Como assim, Carol? Então, se você não estuda direito, se você não faz tudo o que deve fazer na hora do estudo, você não vai ter um material de revisão adequado. Então, se você vai fazer um estudo teórico e está lá, vendo videoaula ou lendo um PDF e não está fazendo anotação alguma, como é que você quer fazer uma boa revisão? Você não vai ter que voltar para a videoaula inteira de novo? Você vai ter que fazer uma leitura do PDF completo de novo para fazer a tal da revisão? Obviamente, isso não seria produtivo. Então, eu preciso que você preste mais atenção na execução dos seus estudos e aí sim a gente vai conseguir garantir uma ótima revisão. Como a gente pode fazer essa revisão? Há várias formas. A gente pode fazer essa revisão por teoria mesmo ou por questões. Um outro ponto importante de se frisar é que todas as vezes que você tem contato com a matéria de novo, é uma revisão. Então, na sessão de exercícios, você já está revisando e aprofundando o seu conhecimento. Na sessão de revisão teórica, em que você vai ler o seu caderno de novo, você já está, sim, revisando. Na sessão em que você vai revisar pela lei seca, você também está revisando. Então, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas, porque acho que na internet a gente pode vender ali o método Y de revisão, que elas não percebem isso. Toda vez que você tiver um novo contato com a matéria, você está em processo de revisão. Então, uma das formas de revisar seria a sua sessão de exercícios. Você pode fazer os exercícios tanto no mesmo dia, alguns para fixar aquele conteúdo, quanto 24 horas depois, ou até mesmo 3, 4, 5 dias depois. Então, a primeira sessão de revisão por exercícios, eu recomendo que seja feito de 1 a 5 dias. Os exercícios que você faz no mesmo dia dos estudos, eu já não conto como revisão. Aquilo ali faz parte do teu estudo teórico e você colocou algumas questões para ver como aquilo é cobrado no momento das questões. Mas o fato é que você começa a fazer revisão a partir do dia seguinte ou até em 5 dias, e eu acho importantíssimo que nesse período entre sim uma sessão de exercícios. A partir disso, depois dessa sessão de exercícios, em algum tempo você precisa fazer uma revisão teórica. E o que você vai revisar nessa parte teórica? Durante o seu estudo teórico, você vai anotar aquilo que precisa ser decorado. Sabe quando você está lendo uma coisa e você pensa assim, entendi, o geralzão aqui eu entendi. Se eu tiver que contar, eu consigo encher uma linguiça aqui e eu faço aqui uma historinha sobre o assunto. Mas e os detalhes? Cadê os detalhes, os conceitos específicos, as datas, os prazos? Será que disso você vai lembrar? Então, estes detalhes que daqui a uma semana, se você fosse me contar a história aí sobre o conteúdo que você estudou, você não lembraria, é o que você precisa anotar na hora do seu estudo teórico. E na hora dos exercícios, nessa sessão que você vai fazer de 1 a 5 dias depois, você vai anotar absolutamente tudo que faltou no seu conhecimento para acertar a questão. Então, você vai estar fazendo as questões, acertou a questão, passa para a próxima. Errou a questão, é a hora que você vai abrir o seu caderno e verificar se aquilo já está anotado. Se já está anotado, você vai fazer ali uma flecha, um asterisco, vai falar assim, meu Deus, eu já tinha anotado e mesmo assim eu não consegui acertar a questão. E se não estiver anotado, é um momento sim que você precisa anotar no seu caderno. Uma outra coisa importante para falar para vocês é que eu sei que hoje em dia, muitas vezes, os alunos acabam optando por fazer resumos e anotações de maneira digital. Mas o nosso cérebro não tem a mesma retenção quando a gente tecla do que quando a gente escreve. Então, às vezes, vale mais a pena você parar desse negócio de se enganar, de querer fazer Ctrl+C, Ctrl+V do seu material escrito, e sim anotar pontos mais chave, pontos mais principais que realmente precisam ser decorados. Então, isso vai requerer de você que você consiga fazer esse filtro melhor. Quando você é um aluno iniciante, talvez você não saiba o que é importante e o que não é. Talvez você tenha essa dificuldade. Estou fazendo aqui a teoria. Como é que eu vou saber o que é importante e o que não é? Então, você simplesmente vai na dúvida, você não vai anotar.
Você vai anotar aquilo que é mais pontual. Prazos, conceitos, classificações, coisas que realmente precisam ser decoradas. Isso na fase do estudo teórico. Para aí sim anotar mais coisas na hora do estudo que for por exercícios. Porque ali sim você vai saber, pô, se eu errei, então eu não sabia essa teoria. Dessa forma, você vai ser muito mais assertivo e vai parar de perder tempo fazendo resumos super longos e vai realmente conseguir ter no seu material escrito aquilo que cai em questões. Agora, se você já é mais experimentado, um aluno que já passou por essa matéria outras vezes, está fazendo de novo um estudo teórico, aí você vai parar de anotar aquilo que você já sabe. Pelo amor de Deus, não anote aquilo que você sabe. Você vai anotar apenas aquilo que surgir de novidade. Aquilo que você passar pelo assunto pela segunda vez e falar, poxa, eu nunca tinha prestado atenção nesse ponto. Então agora você anota esse ponto que você não sabia. Outro ponto muito importante para a sua revisão é o tipo de anotação que você vai fazer. Se você não entendeu, não tenha preguiça, desenhe. Sabe aquela história do tipo assim, entendeu o que é que eu desenhe? Se você se fizer essa pergunta, entendeu o que é que eu desenhe? E a resposta for, olha, desenhar seria uma boa, então você desenha aí no seu material para depois poder revisar. É importante fazer isso porque você está colocando ali a sua energia nesse material escrito. Você realmente está colocando ali a sua emoção na hora de escrever aquilo. Quanto um Ctrl+C e um Ctrl+V que você vai jogar em um outro arquivo do Word que também depois você não vai nem consultar, não tem o mesmo efeito. Então preste bastante atenção, que eu sei que o foco desse vídeo é falar sobre revisão, mas eu não tenho como falar sobre revisão se você falhar no processo de estudo teórico. Agora, as periodicidades da revisão vão ser muito peculiares de cada aluno. Então, vai depender aí de quanto você tem de um edital gigante, por exemplo, um edital muito grande, não dá para você revisar de 15 em 15 dias o mesmo assunto. Um edital menor, de repente, isso seja possível. Mas também é interessante, em ambos os casos, que periodicamente a gente faça uma revisão geral. Se você já está aí num ponto de ser um aluno um pouquinho mais avançado, de repente é legal a gente colocar uma meta no seu cronograma que seja assim, ó, revisão de processo civil. Mas que parte do processo civil? Todo ele, tudo que tem anotação. Tira aí 1 hora quinzenal, 1 hora mensal para fazer, 2 horas mensais que seja, para fazer ali uma revisão de tudo que você anotou. Conforme o tempo for passando, esse tempo vai ser menor ainda que você vai precisar para fazer essa revisão. Então, se lembre disso. Você pode fazer a sua revisão pelas suas anotações, a revisão pelos exercícios, pelas sessões de exercícios, e também, sim, há uma possibilidade de você fazer a revisão pelos grifos que você fizer no seu material. Porém, eu não acho que essa seja uma das melhores revisões para se fazer, mas se você tem pouco tempo, de repente pode encaixar, sim, essa revisão. Além dessas 3 que eu comentei aqui, a gente também pode fazer a revisão por flashcards. Só que se você não sabe sobre flashcards, eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre isso, porque é um assunto que a gente entraria aqui que teria muita coisa para falar. Mas os flashcards, eles podem te dar uma confusão aí na organização, porque eles requerem bastante tempo para tu primeiro fazer a carta, né, o flashcard ali, o material, e depois para revisar. Então se cuida na hora para não se perder nisso aí. Só que como que você pode fazer de uma maneira mais assertiva? De novo, fazendo flashcards sobre aquilo que você errou. Se você errou, você ainda não sabe, é importante, de repente vale a pena você fazer aí um empenho maior, né? Tomar aí um pouco mais do seu tempo para colocar isso no flashcard e depois poder revisar. Certo? Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar isso com aquele amigo concurseiro que você quer que tome posse junto com você. Meu nome é Carolina Galbert, você pode me acompanhar aqui no YouTube e também lá no Instagram, no @GalbertCarolina. Foi um prazer te ajudar e pode contar comigo.